Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo nós vamos continuar o estudo da evicção, mais especificamente nós vamos tratar a respeito da responsabilidade pela evicção parcial, ok? E com isso, consequentemente, terminaremos o tópico relativo à responsabilidade pela evicção, tá bom? Então vamos lá. Esse vídeo aqui, ele provavelmente vai ser um vídeo mais curto mesmo, tá? Então, ainda estamos no tópico 7.4, responsabilidade pela evicção, e agora vamos falar da evicção parcial, né? Bom, evicção parcial, como nós já comentamos, né, é aquela espécie de evicção em que eu não vou perder a coisa inteira. Eu vou perder uma parte, né? Eu vou perder uma parte da coisa. Então, um exemplo fácil da gente imaginar é uma fazenda, né, uma fazenda grande, onde, eventualmente, eu posso ter uma evicção parcial, onde apenas uma porção da fazenda vai ser perdida, né? Apenas um pedaço da fazenda vai ser perdida. Então, nesses casos, nós temos duas regrinhas importantes lá no artigo 455 do Código. Ele fala assim: quando nós tivermos uma evicção parcial, nós vamos ter que analisar se essa evicção parcial ela é considerável ou não, tá? Então, evicção parcial considerável, eu vou ter uma regrinha, e se a evicção parcial não for considerável, a regrinha é outra. Eu já vou detalhar um pouquinho mais essa expressão considerável, tá? Mas veja, numa evicção parcial considerável, o adquirente da coisa, né, ou seja, o evicto, ele vai ter duas opções que ele vai poder escolher. Ou ele vai optar pela rescisão do contrato, então ele vai optar pela extinção do contrato, né? Rescisão do contrato, extinção do contrato, ou a outra alternativa que o código dá para ele é a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque. Tá? Então são essas duas opções que ele vai ter. Se ela é considerável, o adquirente, o evicto, que perdeu, né, essa parte considerável do bem, pode escolher. Vai querer extinguir o contrato, rescisão, ou ele vai optar por permanecer, né, com o contrato, mas vai pleitear a restituição da parte do preço que corresponde ao desfalque, né? São as duas opções que o código dá para ele. Então, estava lá numa fazenda, perdi por evicção uma parte dessa fazenda, evicção considerável. Eu escolho, quero extinguir o contrato? Não. Então, vou permanecer com a fazenda, vou permanecer com o contrato, mas eu vou querer a devolução da parte que eu perdi, né? Então, quanto custa aquela parte ali que eu perdi? Ah, custa X. Aquela parte foi avaliada em X reais. Então, eu vou querer a restituição dessa parte. Tá bom? São aí as duas opções. Como nós explicamos anteriormente, quando falamos do artigo 450, quando eu tenho uma evicção, o evicto, aquele que perdeu a coisa, ele tem direito de ser ressarcido do preço que ele pagou pela coisa. Não é isso que nós vimos no vídeo anterior? Uma das coisas que o evicto tem direito de pleitear contra o alienante é a restituição, o ressarcimento do preço que ele pagou pela coisa. E falamos que o parágrafo único do artigo 450 fala que na hora que você for calcular o valor, você tem que levar em consideração o momento da evicção, né? Quanto que aquele bem custa no momento da evicção.
Isso nós vimos lá na evicção total, né? Agora, se a evicção é parcial, você concorda comigo que, por óbvio, a restituição do preço, a restituição do valor, não vai ser o da integralidade do bem, não é? Não vai ser da integralidade do bem. Claro que não, né? Então, se, vamos imaginar, eu paguei pelo bem 100 mil e eu perdi a coisa inteira, evicção total, aí é claro que eu tenho o direito de ser ressarcido da integralidade do valor. Agora, se eu paguei 100 mil e perdi apenas uma parte da coisa, eu não vou ter direito de receber o valor total, e sim apenas o valor correspondente à parte que eu perdi. Então, se a parte que eu perdi custa 20 mil, por exemplo, eu vou ter direito de ser ressarcido desses 20 mil. Então, na evicção parcial, o valor que eu vou poder pleitear vai ser aquele valor proporcional ao desfalque que eu sofri. Né? Vai ser o valor da parte da coisa, da parte do bem que eu perdi. Tá bom? É uma observação que um pouco óbvia, né? Mas que vale a pena a gente fazer esse comentário, tá? Agora, por outro lado, eu posso ter uma evicção parcial não considerável. Não considerável. Tá? E aí, se ela é não considerável, o código fala que, nessa hipótese, o adquirente só poderá pleitear a indenização correspondente à parte da coisa perdida. Então, aqui na evicção parcial não considerável, o adquirente só vai ter uma opção. Uma opção. Qual seja? Pedir a indenização que corresponde à parte da coisa perdida. Ok? É simples, né? A única coisa que você tem que ficar atento é isso. Na evicção parcial considerável, o evicto, o adquirente, ele tem duas opções. Escolhe entre a rescisão do contrato, a extinção do contrato, ou a restituição da parte do preço, tá? Que corresponde lá ao desfalque. Se a evicção parcial não é considerável, só resta para ele pedir a indenização que corresponde à parte da coisa perdida. Tá bom? Tudo bem, professor, entendi essas duas hipóteses, mas afinal de contas, o que é evicção parcial considerável? O que é isso aqui, né? Considerável. Porque o código pega e joga essa informação, né? Ah, evicção parcial considerável ou não considerável? Mas o legislador não falou, não explicou o que se entende por considerável, né? E aí, claro que, como o código não explica o significado dessa expressão, cabe à doutrina tentar decifrar o que é considerável e o que não é. Ok? Num primeiro momento, alguns dizem assim, olha, evicção parcial será considerável se superar metade do valor do bem. Então, alguns vão dizer assim, ó, é fácil, tranquilo. Quando o código usa a expressão considerável, eu considero a evicção parcial como considerável se a parte perdida ela superar a metade do valor do bem. Então, sei lá, a gente tem um terreno aqui, por exemplo, tá? Tem aqui um terreno, e aí, tipo uma fazenda, e aí eu tive uma evicção parcial. E aí, vamos imaginar que a evicção parcial veio até aqui. Essa parte aqui eu perdi. Essa parte aqui eu perdi pela evicção. Então, vamos imaginar que isso aqui corresponde a, sei lá, 70% do valor do bem. Nesse caso, alguns vão dizer a evicção parcial é considerável, né? Porque superou metade do valor do bem. Então, se o bem custava 100 mil, 70 mil
eu perdi por causa da evicção. Superou a metade do valor, então ela é considerável. Agora, é bem verdade que outros vão ponderar dizendo o seguinte, ó, nem sempre esse critério aqui, ele é mais adequado para resolver o problema. Então, aqui nós teríamos um critério, digamos, objetivo. Objetivo. Calcula o valor total do bem e vê se a evicção comeu mais da metade do valor do bem, aí ela é considerável. Tudo bem, é um critério interessante, é um critério objetivo, seguro, mas alguns doutrinadores ponderam. Nem sempre é o melhor critério. Porque, às vezes, você vai ter que analisar a essencialidade da parte que foi perdida na evicção. Então, alguns dizem, ó, não é para você olhar única e exclusivamente o valor total do bem e considerar a evicção como considerável se superar metade. Nem sempre isso resolve. Às vezes você vai ter que analisar, conforme o caso concreto, a essencialidade da parte perdida. Aquela parte perdida, ela é ou era essencial? Porque se for, aí eu posso ter uma evicção considerável, mesmo não superando a metade do valor do bem. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar um outro exemplo aqui. Eu tenho uma fazenda, tá? Tenho aqui uma fazenda. E aí eu sofri uma evicção parcial. Vamos imaginar que a evicção pegou esse trecho aqui, ó. Então a evicção pegou esse trecho aqui. Vamos imaginar que esse trecho ele corresponde a, sei lá, 30% do bem. Tá? 30% do valor. Bom, se você usar única e exclusivamente o critério que nós acabamos de ver, essa evicção parcial não é considerável, porque não superou metade do valor do bem. Mas imagine que essa fazenda que eu comprei é uma fazenda produtiva. Produtiva. Uma fazenda que eu tenho plantação, árvores frutíferas, eu planto, sei lá, tem laranja, tem tomate, seja lá o que for. E vamos imaginar que esses 30%, essa porção que eu perdi por conta da evicção, foi exatamente a porção produtiva da fazenda, onde estava concentrada a maior parte da produtividade da fazenda. De modo que eu vou acabar tendo um imenso prejuízo, porque o restante que me sobrou não é tão produtivo ou tão essencial como aqueles 30% que eu perdi. Nesse caso, diz a doutrina, pode considerar a evicção parcial como considerável? Sim, porque aí você está analisando o quanto que aquela parte perdida ela é essencial. No meu exemplo, essa parte, apesar de ser só 30%, né, ela era muito essencial. E aí, nesse caso, o meu prejuízo vai ser muito grande, então eu vou considerar a evicção como considerável para poder usar as duas opções que a lei me disponibiliza. Se eu quiser, rescisão do contrato. Porque eu falo, não, eu não quero mais, né? Eu perdi exatamente a porção produtiva da fazenda, não quero mais, quero rescindir o contrato. Tudo bem? Então, essa é a ideia de evicção parcial, considerável ou não, e as respectivas regras ou opções que o código fornece. Tá bom? O próximo tópico é o tópico relativo a aspectos processuais da evicção, que a gente vai trabalhar num próximo vídeo. Tá bom? Pessoal, com isso, matamos essa parte referente à responsabilidade pela evicção, tá? E eu espero que você tenha gostado, entendido e nos vemos no próximo vídeo.